Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, nós estamos aqui hoje com o nosso diácono Charles Amorim. Amém. Para mim é um prazer ter você aqui comigo, poder falar da palavra de Deus. Mais um momento de se edificar na palavra, né? Isso é o mais importante, ter aquela edificação e também levar para aqueles que nos ouvem a palavra de Deus. Amém. Obrigado pelo convite, pastor. Sempre bom a gente estar junto, se fortalecendo na palavra, abordando estudos onde a gente tem dúvida, onde pode haver situações ali que a palavra, ela talvez não discernida, leva um engano ao nosso coração. Então a gente busca estudar, busca se dedicar, e a gente vai apresentar um versículo capítulo, né, e de fazer passo a passo em cada versículo para a gente extrair a palavra e a compreensão dela. A gente aqui, sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue. Então vamos orar ao nosso Senhor para que Ele venha nos dar esse discernimento através do Espírito Santo, para que a orientação da palavra não venha a ser de nenhum entendimento próprio, humano, mas sim com o auxílio do Espírito Santo, para que a gente venha discernir e se fortalecer na palavra. Amém. Querido, eu vou já pedir para você já iniciar com oração. Amém. Para abençoar a vida dos ouvintes, abençoar a nossa vida neste momento, que Deus possa nos dar o entendimento daquilo que é a sua vontade nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, Pai, te agradeço por este momento, Pai querido, por mais uma oportunidade de estar aqui num estudo dedicado em aprender a Tua palavra, meu Senhor. Que a Sua palavra venha a ser de orientação, que a Sua palavra venha a ser de correção, que a Sua palavra venha me direcionar nos Seus caminhos, Pai. Que o Senhor, meu Deus, não permita que nenhum falso engano, Pai amado, venha ser morada no meu coração. Eu quero aprender da Tua palavra somente, Pai querido, sem entendimentos próprios, sem entendimentos de orientações mundanas ou de homens, Pai amado. Então te peço, Pai querido, me oriente, seja comigo, Pai amado, nesse momento, que o Espírito Santo, Pai amado, venha absorver através da Tua palavra e venha me entregar, Pai querido, tudo aquilo que for o necessário, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, temos aí um tema hoje muito debatido entre as mesas de teologia, os teólogos debatem muito a respeito, a questão de que Saul foi consultar uma feiticeira para poder fazer subir o espírito de Samuel, do profeta Samuel, e para ter informações a respeito da guerra, né? Ele queria informações a respeito da guerra, mas tem muitas pessoas que acreditam que verdadeiramente era o espírito do profeta Samuel, e outros que defendem que não é o espírito de Samuel. Hoje eu quero dar a oportunidade para o nosso diácono Charles para ele explanar um pouco a respeito, se ele quiser já fazer a leitura do texto, Sim. da parte que fala a respeito, assim nós temos um entendimento daquilo que diz a palavra de Deus. Amém. Como já explicado, Saul, naquele momento de conflito ali com os fariseus, Saul, ele se sentia um pouco desorientado. E quando a gente pega o texto de Samuel, desde os primeiros capítulos, chegando até ali o versículo 15, quando Saul desobedece ao Senhor, né? Samuel tinha entregado uma revelação do Senhor para ele, e ele ali naquele momento ele obedeceu de forma parcial, ele não obedeceu totalmente. Ali a palavra vai dizer no capítulo 15. Dali então, no último versículo do capítulo 15, a palavra vai dizer que Saul, ele nunca mais viu Samuel. Ali foi o último encontro entre os dois. Passou-se um determinado tempo, Samuel veio a falecer, porém Saul continuava como rei ainda de Israel, mas passando por algumas aflições, por algumas instabilidades no seu reino. E ali, de tantos momentos de perseguição a Davi, também momentos de guerra com nações inimigas, Saul, quando chega aqui no capítulo 28, ele já inicia uma busca por querer falar com Samuel, querer receber alguma orientação de Samuel a respeito do que fazer, de qual posição ou qual atitude, né, ele deveria tomar. E nessa palavra, ela é um pouco, né, tem muita linha teológica que acredita que realmente Samuel falou com Saul ali.
Porém, a palavra do Senhor, né, deixa claro já lá para Moisés que existiam povos que faziam, como podemos dizer, procuras, né, de falar com mortos ou falar com pessoas que já não estavam mais, no intuito de manter contato, saudades, ou justamente buscar orientações, de saber se a conduta da vida daquela pessoa que ali ficou está correta ou não está correta. Então, desde então, o Senhor ele sempre advertiu quanto a essa prática de feitiçaria, de mesa branca ou de adivinhação, né? A gente vê muito isso também no Novo Testamento, né? A gente lembra lá de Atos, eu não me lembro o capítulo, se não me engano 16, onde Silas e Paulo, ele tem uma mulher que tem um espírito de adivinhação, e ali Paulo, em determinado momento, vai permitindo que aquilo ali vai acontecendo por alguns dias, porém, mais à frente, Paulo, incomodado, ele expulsa aquele espírito de adivinhação. E ali Paulo e Silas eles foram presos pelo fato de que aquele espírito de adivinhação dava muitos lucros para os chefes e governantes da região. E Paulo ali ele discerniu que aquilo ali era um espírito de adivinhação. Né? Então, com base naquilo ali, o entendimento de Paulo que aquele espírito de adivinhação não era da parte de Deus. Verdade. Muitos poderiam se enganar achando que aquilo ali poderia ser da parte de Deus. Por quê? A mulher ela vinha gritando no caminho, apontando a Silas e aí Paulo. Vai de Deus. Aí vem um homem de Deus, aí vem um homem de Deus. Se uma pessoa em condições, digamos, de normal, ou se deixando a vaidade prevalecer, vai achar que aquilo ali é uma revelação do Espírito Santo. Exato. Né? Não está só fazendo uma confirmação daquilo que eu sou. Só está fazendo a confirmação daquilo que eu sou. Então a pessoa pode até se ensoberbar. Exato. A respeito. E Paulo se incomodou, e nesse incômodo o Espírito Santo deve ter falado a Paulo, e ele expulsou aquele espírito daquela mulher. Aleluia. Né? Então, com base entre essas questões e também com base na parábola de Rico e Lázaro, onde o Senhor mesmo orienta através da parábola que quem está no mundo dos mortos não pode entrar em contato com quem está no mundo dos vivos, e existe um abismo que não se conversa. Então, com essa base na palavra, eu acredito que tudo que foi aqui no capítulo 28 de Samuel, de 1 Samuel, esse espírito foi um espírito do inimigo. O inimigo ali, ele utilizou todas as ferramentas que ele tem. O inimigo, eu acredito que ele não vê o futuro, ele não sabe do futuro. Ele sabe do teu passado, ele sabe do teu presente e das suas necessidades. Quando você demonstra a sua necessidade, ou o seu desejo, ou aonde está o seu coração. Então o inimigo, ele aproveita disso, ele dá essa facilidade. Como Saul estava disposto já a buscar Samuel, o inimigo ele já sabia a vontade do coração de Saul. É interessante que ele vai... essa parte espiritual é muito forte. Por quê? Porque se eu, como pastor, como servo de Deus, né, ministro do Evangelho, der vazão para dizer que aqui é Samuel, eu vou entrar num risco muito grande, porque eu vou estar dizendo que realmente existe a vinda dos mortos. Então estou quebrando uma lei que Deus já tinha determinado, até mesmo em Deuteronômio, falando que não deveriam consultar os mortos, né? Uma lei que ele mesmo colocou, ele estaria quebrando, né? Então a gente vê até mesmo que é uma perspectiva de Saul, né? Ele deixou ali que ele começa a procurar, porque nos versículos passados, Deus ele rasgou, né, o reino de Saul, e até mesmo não deixou mais oportunidades para que ele tivesse nem contato com Deus. É como alguém que sai da presença de Deus e diz, não, Deus fala comigo. Pode ser que Deus pode usar de instrumentos, mas ele não quebra a sua lei, já que ele deixou determinado que os mortos, o apóstolo Paulo ele vai declarar isso, né, que a pessoa está determinada a morrer uma única vez e basta que ele não tenha mais contato
com essa terra. E é uma parte bem delicada, porque o diabo vai usar a parte mais sensível do ser humano, que é o quê? Quando você perde um ente querido, tem alguém que você precisa, deseja, a coisa que a pessoa mais deseja o que é? É estar perto daquela pessoa novamente. Sim. Sentir o desejo de estar perto daquela pessoa novamente. E o diabo vai usar a parte mais sensível, para você ver como ele é tão, no seu comportamento, tão traiçoeiro, ele vai usar a parte mais frágil do homem, né? Ele não mede limites para poder levar o homem para a perdição. E tanto a gente ainda não leu todo o capítulo 28, mas já um ponto importante para decorrer o nosso assunto, que no versículo 6, Saul já tinha um intuito no coração, e no versículo 6 ele fala assim: e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Exato, aquele versículo. Então, aí já tem uma confirmação que o Senhor não falou com Saul. E depois, no versículo 7, então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e o consulte. Eu não vou entrar mais em detalhes, mas aí a gente volta um pouco lá no versículo, no capítulo, eu estou com o versículo na cabeça todo momento, no capítulo 16 e versículo 14, aonde o próprio Senhor, ele manda espíritos malignos para o Senhor. Não foi o inimigo que simplesmente tocou ali em Saul, não. Foi o próprio Senhor, o próprio Deus que enviou. E está aqui, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Exato. Então, assim, ele já era atormentado. Já era atormentado, porque tamanha desobediência a qual Saul teve ali de não cumprir uma ordenança do Senhor. Que, lembrando, a ordenança era que ele destruísse todo o povo, e o povo amalequita e o rei de Amaleque. E Saul, rei Agag. E Saul, ele matou tudo aquilo que não tinha validade, ou que não... E os despojos... e o despojo, ele... Olha, isso aqui pra guerra é bom. Esse boi aqui tá bom. Esse animal aqui também tá bom. Tá muito novo pra morrer, ou tá muito bonito pra morrer. Né? É um risco da atualidade. Ele fez um julgamento ali mediante a isso. Porém, não só ele permitiu que o povo fizesse aquilo. E uma vez Josué, quando foi derrotado na guerra, para o povo de Ai, se eu não me engano, que foi até ali onde Acã roubou uma capa babilônica, e através ali, a ordenança era que destruísse tudo e não levasse nada. Acã pegou uma capa e escondeu debaixo da sua tenda. E numa outra batalha, foram uma parte do povo, e aquela parte do povo, muitos morreram, e o povo de Israel foi derrotado. A ordenança era a mesma, era de destruir tudo. Então Josué, ele se prostrou ao Senhor, rasgou suas vestes, estava ali, e o Senhor: por que você está chorando? Você não está vendo o que está acontecendo na tua casa, não? O que está acontecendo aí? Está tendo muita falta de visão espiritual? Teve pecado aí, e por causa do pecado o povo foi derrotado. Exato. Então o Senhor orientou ali a Josué para, justamente, como ele era a liderança, ele corrigir aonde estava errado, aonde houve desobediência. E por causa da desobediência, o povo de Israel tinha sido derrotado para um povo muito menor do que outras nações a qual Israel já tinha enfrentado, muito mais fraca. Porém, através daquela desobediência, teve mortes ali. Então a ordenança era a mesma para Saul. Ele obedeceu de forma parcial. E aí o Senhor, ele dá uma sentença pesada para Saul, que ele fala que a desobediência de Saul era equivalente ou pior do que como se Saul tivesse prostrado a outros deuses. Então o pecado de Saul, ali da desobediência, de não ouvir a voz de Deus, foi semelhante ou muito maior do que ele desobedecer, de ele se prostrar a outros deuses e idolatrar outros deuses. Então esse é o entendimento que a gente vai
pegando para entender a situação do capítulo 28. Até onde ele chegou, né? Exato. Quem gosta de novela, quem gosta de filme, de séries, principalmente novelas e séries, né? Quem lê os capítulos de Samuel, você vai fazendo uma história narrativa com passo a passo. É um convite para você maratonar. É porque você pega desde Samuel criança, com o rei, com o profeta, ungindo, depois ele se torna homem, depois ele vai ungir um rei, e depois aquele rei desobedece, depois vai ser ungido um novo rei, porém aquele rei ainda continua por anos ainda no poder, até aquele jovem se desenvolver com experiência, e por aí vai indo. E depois o profeta morre, o reinado de Saul ele é rasgado, continua, e depois o povo mesmo, vendo ali que Davi era um grande guerreiro. Eu já li algumas vezes, eu não lembro, vou ler novamente, eu não lembro se em algum momento o povo sabia ou não se Samuel tinha ungido Davi. Porque eu acredito que não, porque ficou um segredo. Ficou entre eles ali. Ficou ali porque Davi tinha aquela. Só depois que aquela foi promessa manifestado durante ali que tinha o povo todo reunido e foi apresentado ele como rei. Eu acredito, né? Não, tanto que o povo mesmo que foi, os cabeças da tribo. Estavam para escolher ainda. Que estavam para escolher, os cabeças da tribo foram a Davi. Exato. E Davi, mesmo com aquela bênção recebida, ele também em nenhum momento pediu para ser rei, é a minha vez, ou fui eu que fui ungido rei lá atrás. Em nenhum momento ele fala. E é interessante quando a gente entra lá no. Voltando ao nosso assunto do versículo do capítulo 28, é que ali mesmo, versículos antes de Saul ir atrás dessa feiticeira, ele já tem uma ordenança do Senhor, que é o silêncio. O Senhor não fala com ele. Exato. O Senhor não fala. Então, quando a gente vai lendo versículo a versículo, palavra por palavra, a gente vai entendendo que é uma intuição de Saul, ou ele deduz que é um espírito que está ali se apresentando, e que aquele espírito era de Samuel. E aí ele fala o nome. Aí uma vez que ele fala o nome, o espírito confirma. Exatamente, é o que acontece hoje. É o que a gente. Vai sentar no meio do cartomante, você vai contar a sua história ali, naquele momento ele vai pegar aquilo que lhe atrai. Até mesmo, não só no meio do cartomante, mas isso acontece até mesmo na igreja, com pessoas que se dizem profetas e têm visão de Deus e revelação. Né? Eu não duvido de nenhum momento das revelações, porém as revelações de hoje estão pesando. E a palavra de Deus diz, é uma coisa que as pessoas não observam. Paulo diz assim, que quando tiver profecia, que estejam dois para julgar, se a profecia. Se ele diz que é para julgar, é porque pode ter parte que seja do homem, do emocional, da parte daquele momento ali, ou até mesmo uma questão de se vantar, né? Uma vanglória para si mesmo. E aí, quando essas revelações elas são lançadas, a gente vê que vira uma indústria das revelações. Tem igrejas que o povo quer ir na igreja só para ter revelação. Exato. Não quer para ouvir a palavra, não quer exaltação. Ouvir nem a libertação, que era o culto, que era os cultos mais cheios, era a libertação. Não, já não quer mais, quer ver a revelação, quer tudo pronto. Se eu vou passar no concurso público, se aquele homem é mesmo para mim, se aquela mulher é mesmo para mim, se eu vou ter filhos, se eu vou ser promovido. E assim, onde que a glória de Deus ela vai ser manifestada ali? É verdade. Não tem glória do Senhor nesse lugar. A glória onde pra si, né? A glória é para si, a glória não é para o Senhor. Então, quantas revelações, quanta vida que a gente vai ter, Deus mandou te dizer, Deus... Eu recebo ali a revelação e no mesmo momento eu já oro, Senhor. Amém. Se é o Senhor que está falando comigo, que o Senhor me apresenta sinais, que o Senhor me apresenta sinais nas minhas orações, que o Senhor fala comigo nas minhas orações. A Bíblia vai dizer também, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o seu propósito. Ou seja,
Por mais que aparentemente as coisas estejam dando errado, se você ama a Deus, as coisas vão cooperar para que você chegue àquele propósito que Deus quer na tua vida. É verdade. Então não tem necessidade que alguém me diga o amanhã, o futuro. Por quê? Porque as coisas vão cooperar para que eu chegue na vontade de Deus. Né? O problema é que a gente não quer mais caminhar na via, a gente quer já encontrar pronto, como você falou. Não, e a revelação, se está tendo revelação, isso aí é corte, entende? Isso aí é corte. Se está tendo revelação é porque está faltando eu conversar com o Senhor. O que o Senhor está revelando pro próximo que ele não pode falar comigo? É verdade. Então, se ele pode, ele é Deus, não duvido que ele vá falar com outro e aquela outra pessoa ter uma comunhão espiritual maior que a minha, ou até vai ser um momento que nós não temos aquela visão que Deus quer transmitir. Porém, se eu estou buscando, é estranho que ele você não pode me apresentar o caminho a qual seguir. Pode ser não mostrado ali em sonhos ou em revelações para me orientar já de coisas a qual eu estava seguindo, ou para confirmar. Pode ser que sim, pode ser que não. Porém, se eu estou buscando essas revelações, a qual eu estou praticamente no escuro e a pessoa vai me revelar para onde ir, se eu tiver alinhado com a palavra, essa revelação ela só vai confirmar o que a palavra do Senhor já está me orientando, em oração, em sentimentos, ou de seguir determinada situação, de abandonar práticas, né? Às vezes a gente pega o nosso lado humano e quer espiritualizar o nosso lado humano. Aí vamos lá. Senhor, devo largar esse emprego, sim ou não? Ah, Senhor, tu não tá falando nada, ainda põe o Senhor na parede ainda. Ah, o Senhor não tá falando nada, eu vou largar esse emprego. Aí larga o emprego, aí depois passa a necessidade, passa a dificuldade. E depois diz que Deus não é, tá justo, vendo? Não é misericordioso. Pois é, então as nossas decisões, a gente tem que ser responsabilizado. Porém, a gente quer humanizar, quer espiritualizar o que é humano. E a gente, quando faz essa questão de humanizar, a gente acaba saindo totalmente da palavra. Então a gente vai vivendo em cima daquilo que a gente acha melhor para nós e não do que a palavra sendo melhor para nós. E o que eu vejo muito é que a gente perdeu aquela noção ali de entender a lei da semeadura, né? Aquilo que eu me plantar, certamente colherá. Eu não posso fazer algo que vai me levar a ter consequências e dizer que a culpa é de Deus, né? A gente já entrou em outro argumento. Glória a Deus por isso. Bom, isso é bom. Eu estava pensando, querido, eu estava ouvindo hoje aqui um debate a respeito desse argumento e foi levantada uma questão que é interessante, mas ao mesmo tempo é fácil de colocar por terra essa questão. Quando fala que Jesus no monte viu Moisés, Elias na transfiguração e o pastor na questão ali, naquele momento, ele queria trazer para dizer, olha, tá vendo aqui? Apareceu aqui no monte, então o Espírito pode vir e aparecer. Ele era um saduceu. Mas aí a questão é que a gente analisando a palavra de Deus, a gente tem que entender uma coisa, Moisés, o corpo dele não foi achado. Sim. Né? Elias foi transladado, foi levado aos céus. Então não está falando de espírito, está falando de carne. Né? Sim. Ali que aparece para Jesus, né? não é o espírito, né? É própria uma questão mesmo de carne. Por quê? Porque senão eu estaria dando legalidade para que os espíritos vá e venha quando quiser, ou então Deus vai e coloca, e está quebrando um princípio que ele mesmo colocou. Deus ele é tão justo, tão fiel, que ele coloca já a sua palavra aqui, até mesmo versículo 14, vai dizer, ele vai perguntar, né, a feiticeira, como é que você vê essa pessoa? Ela vai dizer, é um homem velho e tal, vestido assim, e aí vai dizer assim, e Saul percebeu. Sim. Né? Outras versões, ele entendeu. Então, é ele que pensou. Né? Sim. Não é que aí já a mulher já aproveita, a feiticeira já aproveita aquele momento ali, já pega no voo ali, é ele mesmo, então já deu certo. A feiticeira foi esperta, né? Se eu não falar que é aquele, eu não recebo meu dinheiro. Exato. Ainda mais é um rei. Né? Não posso perder meu cliente. Não, e o pastor aí, quanto ao debate, acredito que ele foi um pouco infeliz pelo fato de não foi qualquer pessoa que estava conversando com Elias, estava conversando com Moisés. Exato. Foi pessoas que ressuscitou Lázaro. É normal alguém ressuscitar alguém? Não. Não é normal.
É normal andar sobre as águas? Não é normal. Então ele fez muitas coisas sobrenatural, ressuscitou outros, curou enfermos. Paragonando com uma feiticeira, né? Para pegar Jesus e comparar com a feiticeira. Não, Jesus fez vir lá o Espírito. E se Jesus trouxesse, seja lá como foi, Moisés e Elias, ele não é capaz disso, não? Jesus. Né? Então, assim, não sei por que é surpresa e não sei por que também entrar num argumento a qual a palavra mesmo diz que claramente que ele fez todos esses milagres, e João vai dizer que não caberia no livro para poder escrever todos eles, porque foram muitos. Fez milagres no deserto, aonde fez multiplicação de pães. Então, assim, não é de se espantar. Cabe, né? Não cabe esse versículo. E no caso de Jesus, ele ainda fala assim, né? Vai dizer que não pode jorrar duas águas de uma fonte, de uma mesma fonte. Né? Sim. Uma água jorra água salgada ou doce. Não tem como ser duas fontes. Ou seja, a feiticeira, o intento dela, o que era contra a vontade de Deus. Uhum. As práticas delas eram contra aquilo que provinha do Senhor. Então, se não é da parte de Deus, é da parte de quem? É do diabo. Então agora essa mulher, no caso, ela é da parte de Deus também. Não pode jorrar duas fontes de águas, né? E a gente entrou no conversa e acabou nem lendo o capítulo, mas vamos para quem está nos acompanhando ter um entendimento maior e talvez possa estar acompanhando, né? Colocar um comentário a respeito. Pode comentar ou às vezes está acompanhando e não está tendo tempo de assistir, mas está só ouvindo. Né? Então a gente passa todo o versículo e aí quem tá nos assistindo, quem tá nos acompanhando pode também ter as suas ideias, se é a favor ou se é contra, né? E eu acho que através dessa palavra, eu acho que era o Senhor sim, porque realmente a palavra ela vai dizer Senhor com S maiúsculo. Senhor com S maiúsculo é o Senhor. Porém aí que entra a questão de a gente valorizar o original, é quando tem que ir lá no hebraico para ver esse Senhor aqui a quem se refere. Porém, é aquilo, é o entendimento. Né? A gente vai ler aqui numa questão no entendimento do português, né? de uma interpretação do texto. Exato. Quando a gente vai ler e interpreta o texto, numa interpretação de texto da língua portuguesa, a gente vai ver que o texto ele vai discorrer e chega a certo ponto vai dizer que entendeu Saul. Quando entende Saul, que era uma pessoa e através daquela pessoa se fingindo de alguém, aí o texto ele vai discorrer. Para melhor entendimento eu vou ler o texto. Versículo 1 diz assim, 1 Samuel capítulo 28. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer a guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então Davi a Aquis, assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi, por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, e ajuntaram-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Sunem. E juntou Saul a todo Israel, e acamparam em Gilboá. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que eu vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Edor há uma mulher que tem espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos e foi ele, e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Porque, pois me armas um laço à minha vida para me matar. Só para ficar um pouco sem entendimento aqui, que eu li um pouco sem contexto, no caso,
Saul, ele já por algumas vezes já tinha destruído os adivinhos e encantadores. Por ordem do Senhor. Por ordem. Né? E essa mulher, ela fala para ele: por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? E aí no versículo 10: então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. Por isso a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em voz alta, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Aí no entendimento que a mulher, ela percebeu ali que ele era o próprio rei, porque ele tinha se passado por outra pessoa, né? E o rei lhe disse: não temas, porém que é o que vês. Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Deuses com letra minúscula. Exato. Então Divindades. são não Divindades pagãs. Exato. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Aí entra... É estranho essa parte aqui, né? Fala primeiro que ela vê deuses, né? Com D minúsculo, no caso de divindade. Sim. E depois vai falar que depois vê ele. Ou seja, esse mesmo espírito estava no meio de divindades pagãs. Sim, sim. Como é que Deus pode ter não parcela nisso? Não existe. No caso, 100% aqui... que já está quebrando ali o... 100% aqui que são demônios demônios de enganação. Exato. Porque a palavra, ela vai dizer lá no versículo 9 que Saul, ele vai nessa feiticeira e já tinha matado os adivinhos e encantadores, né? Então encantadores, eles já tinham justamente a prática com espírito maligno para encantar ou para forjar uma situação real. Já está entendido ali na questão encantador, até mesmo na mente da pessoa, né? Sim. Porque eu quero que você acredite naquilo que eu estou dizendo, mas primeiramente tem que manipular a tua mente. Exato. Né? E aí, dando continuidade, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com seu rosto em terra e se prostrou. Então, assim, o próprio entendimento, ela falou: eu estou vendo um senhor de capa. Ele mesmo. Poderia ser qualquer outra pessoa ali. Poderia ser, né? Exatamente, poderia ser... Não para entrar em política. Em polêmica, né? Mas poderia ser qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Ele entendeu que era Saul. Porque o coração dele já estava muito desesperado. A gente está lendo o capítulo, ele já tinha buscado outros adivinhos para se juntar ao exército dele. E tá lá, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Ele já tá fazendo de tudo para não perder a guerra para os filisteus. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, ele viu lá: Senhor, capa preta, Samuel. Aí já se prostrou. Aí o espírito, ele agiu. O espírito maligno, ele ali agiu. Porque ele já tinha um entendimento. Então, se ele tá tendo um entendimento, ele acreditou, ele foi encantado por aquilo, aí entra o espírito maligno falando: Samuel disse a Saul: por que me ensiquetaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Tudo que Samuel está dizendo aqui aconteceu. Está se repetindo. Então, assim, a narrativa já do passado é aquilo que ele viveu. Do passado. Então, assim, o que Saul queria fazer? Receber do espírito ali, ou de Samuel, que ele ficasse jogando na cara dele que errou?
Não. A mesma coisa. Ele queria uma Eu resposta. já, ô mas espírito, eu já sei que eu errei. Eu quero saber dos filisteus que tá aqui pra me Mas matar. o diabo não tem essa resposta. Não tem essa resposta, porque ele não sabe do futuro. Exato. O que ele fala aqui, uma profecia que é errada. A gente vai pegar aqui até quando Saul morre, passam-se aproximadamente 18 dias. E aqui Samuel, suposto Samuel, vai dizer que hoje mesmo ou amanhã, não lembro Isso aqui, não acontece. e não acontece De imediato. de Então, imediato. A profecia, A profecia já cai por terra. Exato. Porque ele hoje mesmo estará comigo. Se Samuel está morto, hoje mesmo estará contigo. E a Bíblia Estará vai contigo dizer. aonde? Se Samuel, acredito que está lá, junto com o Senhor. Não tá, Saul não vai para o Senhor. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Então estará comigo. Estará comigo mesmo, amigo. Com esse enganador aqui se passando de Vou Samuel. te levar junto comigo, não tem E pra onde correr. aí esse espírito falou a verdade. Só Esse nessa espírito parte maligno, aí. só nessa parte. É interessante. Agora, para uma conclusão assim, qual é o perigo desse contexto aqui na vida atual, hoje em dia, na atualidade? Quando a gente vê que muitas pessoas vai para essa via, né, Sim. buscando coisas ocultas, né? É um perigo muito grande da atualidade. E é o que a palavra vai mostrar aqui, é o entendimento de Saul, né? Sim. A gente às vezes se engana porque quer se enganar, né? E logicamente a gente vai encontrar aquilo que a Bíblia diz, que Satanás se transfigura até mesmo diante de luz e, se possível, enganaria até os eleitos de Deus. Ou seja, tudo aquilo que não provém da palavra de Deus, que está fora da palavra de Deus, a Bíblia não vai dizer que você não pode julgar uma profecia, né? É tanto que a Bíblia diz, se a profecia não se cumprir, o profeta não é profeta. Então, Aqui já está uma profecia que não é verdade, né? O espírito maligno aqui no caso estava profetizando alguma coisa que ia acontecer e não aconteceu de imediato, como ele disse, é hoje mesmo. Então Verdade. não aconteceu. Né? Como é que o irmão vê essa questão assim na vida atual? Eu vejo que as pessoas querem tudo muito pronto, tudo muito imediato, né? Não quer receber o tratamento daquilo. E acredito que o entendimento de conhecer a palavra é importante. Porque uma vez que você não conhece a palavra, é aquilo. O versículo que o Senhor apresentou, que o inimigo ele tem o poder de enganar até mesmo os escolhidos pelo Senhor. E tinha mesmo. E tinha, porque Jesus ele fala que a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando ele fala que a carne é fraca, significa que você ainda está muito, muito cru ainda na questão de ser fortalecido na tua fé. Qualquer coisa ainda vai te derrubar. Então você tinha que buscar se fortalecer mais. Hoje a gente não busca se fortalecer muito, não busca se aprofundar muito, busca uma coisa muito superficial. E se estiver doendo muito, larga. Se estiver doendo muito, larga. Não quer, porque acha que aquele sofrimento ali não faz parte do processo. Não, eu não posso passar por isso. E se eu estou passando, aí é o entendimento da pessoa. Se eu estou passando por essa dificuldade ou por essa situação, não está comigo. Não é nem isso, não é porque Deus está comigo, é porque Deus quer que eu me mova e faça algo para parar essa dor. Mudar. Então, a pessoa quer mudar, seja de casa, de carro, de trabalho, qualquer coisa que está apertando, de marido, de esposa, de casamento, qualquer coisa que está apertando ela. Mas ela não se prostra na oração de entender o porquê daquele sofrimento. Ela vai querer fazer no seu lado ali, no seu ambiente, a mudança, porém ela não vai querer buscar a palavra para entender o porquê ela passa sobre aquilo. Verdade. A intimidade. Então, assim, a intimidade ela vai te levar para situações onde você vai entender, vai ter uma sensibilidade espiritual um pouco maior, vai entender quando você recebe uma revelação, se aquela revelação vai de acordo com o caminho que você está seguindo. Porque às vezes vamos receber revelação que, olha, eu estou te mandando, agora você vai para a Austrália e vai profetizar e vai ter uma igreja e estou vendo uma chave na tua mão, estou vendo o documento assinado. Aí eu não tenho tudo para correr. Eu não tenho vínculo nenhum com a Austrália. Possa ser que numa missão, olha aquela profecia de lá mas de primeiro trás. Deus vai mostrar, abrir a porta. Porém, se eu sou, um exemplo, sou músico, não tem nada a ver com a missão. Sou músico. Será que Deus vai me tirar desse projeto aqui, vai me colocar em outro? Ou aquela profecia ali, ela não está tendo efeito?
Então, se eu tiver intimidade com a palavra e buscar, e depois os caminhos vão se abrindo para que eu venha ser um missionário na Austrália, venha ser missionário na África, aí o seu tratamento, a sua intimidade com a palavra vai te direcionando para aquela profecia. Porque senão fica fácil profetizar na vida de qualquer um com base na palavra. E tem pessoas que fazem da palavra ainda escudo para profetizar. Eu vejo que você vai ser abençoado. Eu vejo que você vai ganhar a sua casa. Então essas são profecias muito rasas que você faz. Na verdade, deveria ser uma oração, deveria ser uma situação onde você ora pela vida da pessoa, que a casa daquela pessoa venha a ser ganha para o Senhor, venha a ser outras pessoas que são desviadas, outras pessoas que não conhecem. Então você profetiza no intuito de uma oração, de fortalecer que a palavra do Senhor ela se dissemine na casa daquele irmão ou daquela irmã. Agora, dessas profecias assim, dessas coisas muito rasas, e eu não levo muito fé. E tem igrejas aí que eu não gosto nem de entrar nesses assuntos de tem igreja, porque eu gosto de apontar o nome. Então, se eu não for apontar o nome, é melhor não falar. Porém, acontece depois do culto, tem que ter revelação. Tem que ter revelação. Aí parece que Deus está falando muito mais hoje do que com os profetas. Deus ungiu Saul como rei. Saul desobedeceu. Numa das poucas oportunidades que teve com o Senhor, desobedeceu. Deus nunca mais falou com ele, mesmo ele buscando. Exato. Então, e hoje a pessoa desobedece, faz o que quer, e Deus ainda está falando, ainda está tendo profecia para a vida daquela pessoa. Vai ter profecia. Porém, a primeira profecia, volte para o Senhor. Pronto. Volte para o Senhor, se conserte com ele. Pronto. E tem pessoas que levam uma vida totalmente desmantelada e acreditam que o dom da profecia está ainda sobre a vida dela. Eu já conheci pessoas que acreditam que Deus está usando ainda, está falando na vida desmantelada. E não é bem assim. A palavra de Deus ela é verdadeira. É tanto que as pessoas estão deixando de lado aquilo que a Bíblia diz, que a palavra de Deus ela é apta para redarguir, ensinar e exortar. Né? Mas a gente quer sempre ouvir uma voz que vem, porque Deus está dizendo, Deus está falando. É verdade. E a base principal do cristão, que é se servir a Cristo, caminhar nos seus caminhos, a gente tem deixado de lado. Que nós possamos, em nome de Jesus, poder ter essa visão. Você que está nos acompanhando na casa, né, que você possa ser abençoado por essa palavra, esse ensinamento de hoje. Terão outros ensinamentos. E se alguém quiser te encontrar, meu irmão, aí nas redes sociais, como eles fazem para te encontrar? Eu convido a todo mundo a curtir, eu acho que eu já estou um pouco ultrapassado, né? Aí se sente seguir, né? Me siga me siga na rede social, no YouTube. Meu YouTube é Charlisson, é um nome um pouco americanizado, THAR, 2 L's. Vou colocar aqui no vídeo SON.Amorim. Charlisson.Amorim. Também é o mesmo nome no Facebook e também no Instagram. E também eu convido os irmãos de estarem seguindo também no Spotify. Eu tenho um projeto muito bacana, que o nome do projeto é Caminhando com Cristo. Ali eu abordo toda a minha dificuldade que eu tenho na minha caminhada com Cristo de maneira verdadeira, não é nada superficial. É a minha dificuldade mesmo desde os momentos que eu tenho dentro de casa ali, na dificuldade de ler a palavra, de orar, de ter dias que eu não quero nem olhar na Bíblia. Então abordo esses problemas lá no podcast, então abordo essa minha dificuldade, e eu sei que essa minha dificuldade é a dificuldade de todo mundo. E poucas vezes você vê pessoas buscando outros, falando de pregações maravilhosas, pregações de prosperidade. Não faço pregação de prosperidade, eu faço pregação, faço estudo da palavra sobre arrependimento das minhas condutas, porque eu era uma péssima pessoa, eu era uma pessoa ruim, pessoa vingativa, pessoa que sempre guardava o mal no coração. Eu não quero mais viver essa pessoa, eu não quero mais viver junto com esses sentimentos. Eu quero largar, eu quero abandonar esses sentimentos. E como é que eu faço para abandonar esses sentimentos? Sem eu ter que ficar recorrendo a psicólogo, a remédio antidepressivo, ou remédio, ou ficar me drogando.
Não, eu vou na palavra, vou buscar, então abordo a minha dificuldade verdadeiramente. Pé no chão mesmo. Pé no chão de ter dificuldade onde tô lendo a palavra, mas o telefone tá me distraindo mais, uma série de filme tá me distraindo mais, então eu abordo isso e vou conversando com pessoas que são interessadas de também relatar problemas e também se sentir dessa forma e falar, olha, eu também sou assim, eu também tenho essa dificuldade. Então te convido, o podcast é Caminhando com Cristo, ali eu trago sempre um versículo e com base naquele versículo a gente pega aquele versículo e confronta na nossa vida. Como é que está a nossa vida de acordo com a palavra? Então a gente precisa mudar, então a gente vai mudar de acordo com a palavra. O que a palavra me orienta a respeito disso? Aonde eu preciso mudar? Aonde eu preciso ser corrigido? Então eu busco pregações, busco mensagens de arrependimento. E posterior à mensagem de arrependimento, as mensagens de obediência. Então quando você junta arrependimento e obediência, você vai abrir novos caminhos para receber a palavra do Senhor de uma maneira mais genuína dentro de você. Então você já está entendendo que você se arrependeu e você buscou obediência, a palavra ela vai correr, né, como uma fonte de água limpa dentro de você. Então você recebeu verdadeiramente a Cristo, você realmente está caminhando com Cristo, você vai largar e vai confrontar diversas vezes os sentimentos a qual você não quer mais conviver. Amém? Glória a Deus. Eu falei aqui com o nosso diácono Charles Amorim, nós falamos aqui hoje sobre o espírito que subiu através da feiticeira, no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Você que possa analisar esse capítulo, nós deixamos aqui uma pequena enquete. Você quer participar, pode colocar nos comentários, falar a respeito, dizer o que é que você pensa a respeito, se você acredita que sim, acredita que não. Deixe seus comentários, a gente vai interagir e no próximo encontro a gente vai estar podendo responder as suas perguntas e trazer também algumas respostas daquilo que os ouvintes colocaram e colocar até mesmo aqui para ser passado no nosso canal. Deus abençoe a tua vida. Hoje nós estamos aqui falando da palavra de Deus e continuaremos assim para a glória do nosso Deus e Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.